Agora você pode evitar também o estresse financeiro, sabia? O estresse financeiro afeta mais da metade das famílias brasileiras com causas principais como endividamento, despesas inesperadas, pressões sociais. Vamos discutir esse tema? Vamos lá. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o educador financeiro, Maurício Vono. Maurício, boa tarde para você, tá tudo bem? Olá, muito boa tarde a todos. Excelente. O pessoal está com muito estresse financeiro? É comum, né? A pressão, como foi dito já, né? A pressão vindo de todos os lados, né? Tem a pressão das dívidas, das contas que vencem diariamente, né? Mas todo mês tem contas, as contas se repetem todos os meses, elas insistem em se repetir. E tem também, sim, a pressão social, né? Que eu tenho que ser, eu tenho que ter, né? Para ser, existe um pouquinho dessa pressão também que faz com que a gente... As pessoas gastam muito por pressão social, né? Tem. O mundo de hoje assim, quando eu era pequeno, eu ia no supermercado comprar leite para minha mãe, né? Sim. Eu ia lá, tinha 3 tipos de leite, né? Acho que era o leite A, o leite B e o C, não era isso? Exatamente. Tinha o de saquinho, né? Exato. O leite de saquinho. E às vezes eu errava, ela mandava comprar um e eu acabava errando e só tinha 3. Eu imagino hoje, né? Um garoto, né? Indo no supermercado para a mãe comprando leite, na prateleira tem talvez 30 tipos de leite. Exato. Né? Tem leite que não é leite, tem leite com lactose, sem lactose, com lactose. Coisa. Então, de fato, nesse sentido, existe muita oferta pelo nosso dinheiro, muita coisa que há 20 anos, há 30 anos, não existia necessidade de se comprar, por exemplo, um tablet. Né? Hoje tem. Então, muitas coisas hoje competem pelo nosso dinheiro. E então vai ficando cada vez mais difícil. Eu queria até que você explicasse o que é o estresse financeiro. Bom, a pressão, né, por pagamento de conta, as contas vencem, eu não posso, eu começo a ficar inadimplente, né? Isso começa a gerar ali uma pressão, um descontentamento, né? E as pessoas, por exemplo, no trabalho, acaba atrapalhando a própria produtividade da pessoa, porque ela está tão... empreendedor é pior? O empreendedor, ele tem efeito dobrado, né? Porque, veja, eu tenho lá na minha casa, se eu for elencar todas as contas que eu tenho para pagar, a gente vai pegar uma planilha com 50 linhas, né? Porque tem as contas, de fato, que eu tenho que pagar, Sim. que são os meus compromissos, né? Aluguel, condomínio, energia e por aí vai, mas também tem supermercado, que não é um compromisso, mas eu tenho que me alimentar. Tem um cartão de crédito que envolve várias outras coisas, né? De alimentação, Escola transporte, por aí vai. Escola dos filhos. O empreendedor tem tudo isso e mais um pouco, né? Ele tem as contas da empresa ali que ele também tem que pagar, tem a pressão porque ele tem funcionário, né? E os funcionários são famílias que dependem dele. Então, com certeza, o empreendedor, ele tem peso dobrado nessa preocupação e nesse estresse, né? E aí, toda vez que existe um déficit, né, entre o que eu tenho que pagar e o que eu recebo, né, ou seja, o que eu tenho que pagar é maior do que o que eu recebo, acaba gerando com certeza um estresse, uma certa preocupação. Quando a gente fala assim, as pessoas, mas quais são as causas? Já está gastando mais do que ganha. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Quais são as causas que chegam num patamar desse? Perfeito. É importante quando a gente está num estresse financeiro e a gente identificar a origem disso, né? Provavelmente esse estresse... Olha, até um ponto importante, tá? Eu acabei enviesando aqui, dizendo que o estresse deriva da dívida ou da falta de dinheiro, e não é verdade absoluta, tá? Eu tenho muitos clientes que estão estressados financeiramente, mas pela preocupação, sabe? Uma preocupação, uma ansiedade, às vezes uma ansiedade em realizar, uma ansiedade em ter... Eles não estão devendo hoje, mas tem medo. Não, pelo contrário, não deve... Tem dinheiro sobrando, tem aplicações financeiras, mas tem um excesso de ansiedade em relação a conquistar, a fazer as coisas. Hoje fala-se muito em ter liberdade financeira, né? Então as pessoas ficam cada vez mais atraídas por um mundo ideal, né? E isso gera nessas pessoas essa ansiedade que gera um estresse. O que fazer diante disso? Acho que está conectado com a pergunta anterior, né? Primeiro, eu preciso identificar a causa. Então, um exemplo, né? Eu cheguei aqui numa sala e tem um vazamento, a sala está inundada, né? Tem claramente um vazamento, está cheio de água aqui. Não adianta eu pegar um rodo e um pano e enxugar esse vazamento,
aguaceira que está aqui sem antes identificar a causa. Então eu vou ter que olhar para o telhado e vou da onde vem esse vazamento. Tem muitas causas, né? Se fosse um telhado mesmo, pode ser um furo na telha, pode ser um cano que estourou, pode ser N fatores. Uma chuva forte. Uma chuva forte, exatamente. Nas finanças, quais são as causas, né? Pode ser que eu gastei mais, eu gastei de forma negligente, eu gastei mais do que eu ganho. Pode vir decorrente de um desemprego, né? Eu sou empreendedor, caiu as minhas vendas, né? Então, para cada uma das causas, vai ter também um tipo de solução. Aí o caminho é de fato o planejamento financeiro, é conseguir se planejar, é conseguir entender de onde vêm as causas e procurar uma solução. Eu preciso entender meu ponto de partida, o que me trouxe até aqui, entender qual é meu cenário ideal, onde eu quero chegar, e aí traçar caminhos. Muitas vezes, a melhor forma é buscando ajuda, né? Assim como eu estou doente, preciso de uma ajuda, de uma receita, o médico ajuda quem está doente, né? O consultor financeiro, por exemplo, que é o meu caso, né? Fazendo aqui uma propaganda, mas é o meu caso, profissionais de planejamento financeiro, de educação financeira, pode ajudar. A gente estava falando da internet, né? Sim. Que a internet hoje facilita muito a vida das pessoas. E na internet, hoje, a gente tem N soluções, né? Tem pessoas que atendem via internet. Na sua cidade, se você preferir um atendimento presencial, você basta, né, pesquisar nos sistemas de busca, né? Você consegue pesquisar e buscar ajuda. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é mais barato pagar para ter planejamento financeiro do que o preço que se paga por não ter. Tá certo. Maurício Vono é educador financeiro, está aqui passando as dicas para você que está estressado aí com as suas dívidas ou com o futuro da sua família. Então é importante ter cuidado com isso. Maurício, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa tarde a todos.